Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre as diferenças entre sobrepeso e obesidade. O que difere um do outro, quais os impactos na sua saúde e qual a importância de reconhecer, de saber em qual estágio você está para assim traçar a melhor estratégia para o seu emagrecimento. Bem, os dois são indicadores do quanto aquela pessoa está acima do seu peso ideal e também servem para indicar o quanto ela está próximo de desenvolver maiores fatores de risco para o surgimento de doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares ou as doenças crônicas não transmissíveis. De forma simplista, vale dizer que o sobrepeso está relacionado a uma pessoa que tem um aumento de peso esperado de acordo com a sua altura, tá? E uma pessoa obesa, a obesidade está relacionada com níveis exacerbados de gordura corporal em específico, tá? Então, o sobrepeso é aumento do peso total. E a obesidade já está mais relacionada com o acúmulo exagerado de gordura. E para isso, como que são utilizados os marcadores para saber disso e diferenciar? O marcador principal, o maior indicativo é o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é um dado validado, uma forma validada. A OMS utiliza isso como critério de classificação mundial, tá? E o índice de massa corporal nada mais é do que relativar o peso da pessoa pela sua altura. Então, para calcular é muito simples. Você precisa pegar o seu peso e dividir sobre a sua altura elevado ao quadrado. Vou deixar aqui a formulazinha bem simples para você fazer. E aí você tem uma tabela de referência que vai indicar em qual estágio você está. E ela pode indicar tanto estágios de baixo peso, desnutrição ou subnutrição, até mesmo graus de obesidade mórbida, porque a obesidade ela tem algumas classificações. Agora, o que seria então esse sobrepeso? Já falei que o sobrepeso é o aumento do peso corporal. E aí a gente tem um viés muito grande na análise do IMC, pois o IMC, esse cálculo que eu acabei de falar, ele não classifica o que é gordura, o que é músculo, o que é massa óssea, enfim, a gente não tem como diferenciar isso. Então, para uma pessoa sedentária, ficaria mais confiável analisar o IMC, pois teoricamente uma pessoa que não tem uma rotina regular de exercícios, os estudos já indicam que ela possui, quando ela possui um IMC alto, a maior chance é desse IMC estar alto por conta do maior acúmulo de gordura do que de massa muscular, visto que essa pessoa não pratica atividade física. Agora, se é uma pessoa, se trata de uma pessoa treinada, esse IMC pode dar aí um falso positivo, né? Pensando numa pessoa com grande quantidade de massa muscular, se a gente fizer o cálculo, ela provavelmente vai estar lá em critérios de obesidade. Então, para classificar uma pessoa como obesa, nós precisamos também lançar mão, muitas vezes, de outras análises, como a análise de dobras cutâneas, uma análise de bioimpedância, para analisar o percentual de gordura que essa pessoa se encontra, tá? Mas, voltando aí um pouquinho, gostaria de reafirmar que o IMC é sim um método validado, tá? E a OMS, inclusive, utiliza ele como meios de classificação a nível mundial, certo? E aí, então, como eu acabei de falar, a obesidade está relacionada diretamente com o acúmulo exagerado de gordura. Então, pessoas com IMC acima de 30 já entram na classificação de obesidade grau 1, obesidade grau 2, e quando esse IMC passa de 40, essa obesidade já é grau 3 e é considerada, então, a obesidade mórbida. Mas, Luana, o que isso de fato influencia na minha estratégia para o emagrecimento? Bom, independente de você estar com sobrepeso apenas ou se você já se encaixar em algum grau de obesidade, estratégias como a reeducação alimentar e aumentar o gasto energético diário através da prática de atividade física vão ser as mesmas para ambos. Contudo, a gente tem que ser realista e pensar que uma pessoa que ainda não está em nenhum grau de obesidade, ela pode ter uma estratégia menos severa do que uma pessoa com obesidade. Como que a Luana atua na prática? Se a pessoa tem apenas um aumento de peso e ela
tem uma adesão, uma facilidade a aderir com estratégias simples de reeducação alimentar, o tipo de treinamento dela vai ser mais voltado para treinamentos de força para aumentar a massa magra e com isso aumentar o seu metabolismo basal. Essa é uma estratégia que eu utilizo bastante, tá? E agora, se a gente pensar numa pessoa que já se enquadra em algum grau de obesidade, essa pessoa vai precisar de estratégias um pouco mais severas, eu diria. Né? Essa pessoa vai ter que passar por uma reeducação alimentar com um acompanhamento muito constante. Constância, não basta passar no nutricionista uma única vez, no endocrinologista uma única vez. Ela tem que ter constância porque isso é algo progressivo, é um tratamento a longo prazo. Né? E aí também a estratégia de exercício pode sofrer algumas alterações. Talvez essa pessoa precise de algumas atividades além da de força. Além da de força, porque o treinamento de força ele nunca pode ser deixado de lado. Mas atividades aeróbicas que movimentem maior quantidade de grupo muscular por um maior período de tempo, atividades intermitentes, e aí existem várias estratégias, essa pessoa vai fazer. Mas o mais importante para uma pessoa que está nessa condição, que necessita dessa mudança, é que ela escolha atividades em que ela vai gerar aderência, ou seja, aquilo que ela vai fazer por longo período de tempo, porque iniciar uma estratégia e parar não é o adequado. Então você tem que ter estratégias que vão fazer com que você fique nelas por um maior período de tempo, porque isso não é um processo de curto prazo, e sim a longo prazo. Claro, existem sim estratégias bem mais severas e bem mais austeras que são para pessoas que têm obesidade mórbida. Talvez essas pessoas com obesidade mórbida, e eu quero deixar bem claro aqui o talvez, elas precisem aí de um aporte de cirurgia bariátrica. Mas isso é algo que tem que ser decidido junto com uma equipe médica multidisciplinar, e aí é um aporte de psicológico e todo mais que tem que estar aí englobado, porque é uma decisão muito importante e essa pessoa tem que tomar ela com muita cautela, pois isso impacta na sua vida toda o resultado dessa decisão. Então, espero ter ajudado vocês. Entenda com qual grau você se classifica para você traçar a melhor estratégia. Tamo junto e valeu por hoje.